A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube e a todos os ouvintes do YouTube depois. E meus queridos irmãos, vamos estudar sobre o fariseu e o publicano. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Debaixo do céu há momentos para tudo. O tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar, tempo para se alegrar. Tempo para abraçar e tempo para se separar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Observei a tarefa que Deus entregou para as pessoas. Tudo que Ele fez é apropriado para cada tempo. Também colocou o senso da eternidade no coração da gente, mas sem que possamos compreender o que Deus realiza do começo ao fim. Então, compreendi que não existe nada melhor do que se alegrar e agir bem em cada momento da vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o fariseu e o publicano. Diz também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Isso é uma bela parábola. Temos que entender que Jesus coloca aqui à prova um doutor da lei, que era um intérprete da lei mosaica, um fariseu, de uma divisão do judaísmo, como já falei em programas anteriores, assim como o catolicismo romano tem várias ordens, franciscanos, beneditinos, agostinianos, o judaísmo também. Os fariseus, os zelotes, os saduceus e tantos outros mais. Então, os fariseus eram os mais orgulhosos, aqueles que interpretavam a lei, praticavam um culto apenas exterior. E Jesus narra essa parábola. 2 homens subiram ao templo. Entende-se que naquela época se tratava do templo de Salomão. A orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, publicano, pessoas não religiosas, pessoas comuns. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilha será exaltado. Registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então observa que o Cristo diz que este último volta para casa justificado. Então não adiantou nada pagar regularmente os dízimos, jejuar 2 vezes por semana, se ele estava apontando defeitos alheios, julgando e se colocando acima dos demais. Orgulho, vaidade, egoísmo. Diz também esta parábola a uns que confiavam em si. Confiar em si mesmo não representa algo condenável. Ao contrário, demonstra confiança no que sabe e na fé que se abraça. A ponderação de Jesus, registrada nesse versículo, não fala, entretanto, do excesso de confiança que conduz a pessoa a julgar-se como referência de justiça. Este tipo de comportamento, em geral, alimentado pelo orgulho e pela vaidade, nos transforma em pessoas presunçosas e arrogantes, a ponto de desprezar os outros, o que pensam ou o que fazem. Então, são pessoas que detêm um orgulho violento, Então, do orgulho procedem todas as megalomanias, das mais grotescas às mais perigosas, como aquela que tem por escopo o domínio do mundo. São incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração do homem, ocultando-se, disfarçando-se de todas as formas. É assim que vemos pessoas cujas palavras, escritas ou faladas, são amenas e cheias de doçura, ao sentirem-se, porém, melindradas no seu excessivo amor próprio, ei-las transformadas em verdadeiras feras, insultando, agredindo na defesa do que chamam de dignidade. São pessoas que são comparadas a cristal, a porcelana, que qualquer toque quebram. Está tudo bem quando você está elogiando. Se faz uma crítica construtiva, ainda que seja construtiva, acabou. O melindre sobrepõe. Isso acontece muito entre os médiuns nas casas espíritas. O melindre total. Aquela dignidade, aquele caráter aparente é apenas um verniz facial, É aquela palavrinha de origem grega, hipocrité, que significa hipocrisia. As pessoas às vezes sobem à tribuna, falam mansamente, com palavras cheias de doçura, mas usam verniz facial, porque basta sair dali e é fechado num trânsito, por exemplo, que as garras do homem velho, selvagem, aparecem imediatamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a essas coisas. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Jesus montou um cenário que nos auxilia o entendimento de sua parábola, selecionando o local e personagens bastante conhecidos para ilustrar os malefícios do orgulho e o benefício da humildade. Então sempre Jesus utilizava desses exemplos comuns a todos à época. O templo, o lugar onde ocorreu o encontro do fariseu e do publicano, é usualmente entendido como um espaço sagrado destinado às práticas religiosas, ao louvor, agradecimento e súplicas dirigidas a Deus. É sempre visto como um local de oração. Quando alguém religioso ou não adentra um templo, assume de forma espontânea uma postura contrita e respeitosa, posição esta que foi rejeitada pelo fariseu e assumida pelo publicano. Então o que o Cristo quer dizer também é que não adianta você só se tornar religioso para estar entre os eleitos. Às vezes tem pessoas simples da rua que não participam de nenhum conceito religioso, no entanto tem uma atitude muito mais cristã do que muitos que se enveredam dentro do cristianismo, colocando uma Bíblia debaixo do braço, vestindo uma batina, ou com grandes palestrantes aqui no movimento espírita. Um caso deixado pelo Chico, e um certo orador espírita chega ao mundo espiritual e encontra muitos problemas a resolver. E vê um assistente que estava sempre sentado à frente, com uma luz 3 vezes maior do que a dele. Então ele questiona
Mas como eu fui um grande propagador do Evangelho de Jesus, passava a noite a fio estudando para fazer palestras, né, seminários, e este homem nada fazia. Aí o benfeitor disse: lê do engano, enquanto você falava, ele agia. Você falava, ele praticava. Então, não basta palavras. Palavras podem ser lançadas e jogadas ao vento. Agora, e as atitudes? Recordando mais uma vez a Francisco de Assis, quando ele disse: ide pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se necessário for, utilize palavras. Então, o que é atitudes, ações no bem. Templo, porém, tem outro significado mais objetivo. Indica o centro ou assistência das nossas cogitações íntimas e autênticas, onde trazemos gravados nossos sonhos e ideais. A doutrina espírita ensina que, à medida que evoluímos, santificamos também este templo íntimo, aperfeiçoando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Então, esse templo íntimo pode ser no interior do nosso corpo, né? Onde o espírito está habitando temporariamente essa morada transitória. Os personagens da parábola, o fariseu e o publicano, eram elementos de destaque na sociedade judaica à época de Jesus. Identificamos na figura do fariseu as pessoas que não se misturam com as demais, por escrúpulos, por temor de serem por elas influenciadas e etc. Em geral, são detalhistas, personalistas, isolados, em ideais e posições, inclusive na prática da lei de Deus, por trazerem a visão focada, passada pela vida, quase sempre indiferentes às necessidades dos semelhantes. Então, essa casta de espíritos está relacionada ao farisaísmo. Costumam ser também indivíduos ocultos, mas vaidosos do saber que possuem. Mostram-se autoritários em relação às pessoas que lhe estão subordinadas. O fariseu ou o espírito do fariseu retrata, infelizmente, muito de nós, estudantes empenhados na luta do crescimento, mas ainda distanciado da capacidade operacional do amor. Ou seja, detém uma cultura acadêmica invejável, mas está muito longe, né, desse afeto, né, de amor ao semelhante, de vivência de fato do cristianismo. Né? Vai demorar ainda talvez algumas encarnações. Então, nós temos que entender que, acima de tudo, o amor em primeiro lugar. Por isso que Jesus deixa uma lei de amor. Quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está contido aí toda a lei e os profetas. Lei de amor. Façai o vosso próximo o que quereis que este também vos faça, porque está contido toda a lei e os profetas. Então, lei de retorno, lei de amor. Né? Em termos históricos, porém, sabemos que existiam fariseus notáveis, homens piedosos e de grande influência, que souberam superar os limites do farisaísmo, como é o caso de Nicodemos, do homem que acolheu Simão e do próprio Paulo de Tarso. Então, quando conseguimos superar esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, esse nosso julgamento do outro, também a ser pessoas mais notáveis. A gente começa a colocar em prática o que Cristo nos ensinou e exemplificou, que é o amor acima de qualquer coisa, né? Os fariseus formavam uma das mais influentes seitas judaicas à época de Jesus. Olha que interessante. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta de 180 a 200 anos antes de Jesus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Convenhamos que é exatamente o contrário de tudo que Jesus veio nos ensinar, não é? Porque ele fala muito dessas aparências,
desse orgulho excessivo, do dominar o outro, né? Que são grandes males da nossa atualidade. Dominação, competição, egoísmo, insensibilidade para com a dor do outro. Então é necessário que prestemos mais atenção nesses detalhes da nossa humanidade. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objetivo de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além de exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Quantas pessoas hoje em dia nós acreditamos que sejam grandes criaturas, né? Santas criaturas, mas na hora que tira aquelas vestes, são pobres mortais, cheios de sombras, que se escondem atrás de belas vestes, belos rostos, belas palavras. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E cuidado até para que não sejamos essas pessoas. Porque muitas vezes a gente fala e a gente acredita que a gente tem que tomar cuidado com o outro. E a gente se esquece muitas vezes que precisamos tomar cuidado com nós mesmos, para que não nos tornemos aquilo que criticamos no outro. Os publicanos, por outro lado, não representavam uma casta sacerdotal, mas eram cobradores de impostos ou de tributos definidos pelo domínio romano na Palestina. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações, de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e os agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas, os agentes pouco escrupulosos de negócio. Disse por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência à riqueza de mau quilate. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. A opção de Jesus de ilustrar a parábola com esses dois personagens sugere ser proposital, nos permitindo refletir face o programa de melhoria que estamos empenhados. Estamos colocando em prática as lições edificantes que nos chegam continuamente do plano maior. O nosso objetivo, obviamente, é seguir o comportamento do publicano. Devemos, porém, ficar atentos de que ainda trazemos muitas características da postura do fariseu, nos meandros do nosso psiquismo. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Se quiser olhar essas palavras e estudar com mais atenção, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 11 e 12. A oração do fariseu tem expressões infelizes que refletem, sobretudo, orgulho religioso, considerado como vaidade perniciosa, já que pode conduzir à falsa crença de que, sendo religioso ou praticante de uma religião, é uma criatura melhor, superior, iluminada, ou
escolhida por Deus. Quantas pessoas hoje no nosso dia a dia, pessoas com patamares de riqueza, de conhecimento, de boa posição social, se dizem escolhidas por Deus? Ora, todos somos escolhidos por Deus. Deus nos escolhe todos os dias. Ao abrirmos os nossos olhos, Deus nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. E se assim é, eu também sou escolhida de Deus. Todos somos. Que possamos nos defender dessas pessoas que se dizem exclusivas e escolhidas pelo nosso Senhor. A vaidade de alguns religiosos pode ser entendida como uma exacerbação do amor próprio, confiantes de que Deus se sente honrado e tê-los como adeptos. Como se Deus precisasse se sentir honrado por ter aquele ser falando em nome dele. Então é necessário a gente realmente ter uma fé raciocinada para poder ter a capacidade de discernir entre essas pessoas e não sermos enganados pelos enganadores. Posição de pé indica forma de demonstrar respeito, comum entre os religiosos da antiguidade. Nos dias atuais, encontramos essa prática nos templos religiosos quando se faz, por exemplo, a leitura de um texto considerado sagrado para os cristãos e para os não cristãos. Na verdade, sabemos que a posição do corpo não confere maior ou menor respeito ao ato de orar, mas sim a postura íntima de quem ora. Porque isso que é importante, as nossas palavras carregadas daquilo que existe em nosso coração. Então é importante que, além da prece que sai dos nossos lábios, o nosso coração esteja carregado de coisas boas, de fé, de esperança, sobretudo de amor. Tudo bem, Kate? Bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Desafios diários. Quando pensamos em matricular nosso filho na escola, desejamos aquela que menos exija esforços e dedicação? Procuramos aquela com menos horas de estudo, menos matérias, menos tarefas, exigências mínimas? E quando nós nos dispomos a frequentar um curso, desejamos aquele que menos exija de nossa parte? Cremos que a resposta unânime é a negativa. Afinal, entendemos que para aprender algo novo, desenvolver outras competências, saberes e adquirir conhecimentos, é necessário empenho. Entendemos a necessidade de investimento pessoal em termos de tempo e dedicação para alcançar o que nos propomos. Ao frequentar o colégio, nosso intuito é crescer em intelecto, saber. Ao fazer um curso superior, esperamos concluí-lo mais maduros, mais capazes. Essa mesma lógica podemos aplicar para a nossa existência. Viver não é nada simples nem trivial. Exige-nos persistência, vigor em vários aspectos. As necessidades materiais da alimentação, da moradia, da manutenção da saúde pedem que nos preparemos para andarmos com os próprios pés. Isso nos convida aos estudos e ao aperfeiçoamento que nos conduzem à qualificação e ao trabalho. A vida profissional permite nos desenvolvamos intelectualmente. Ao mesmo tempo, possibilita-nos o florescimento de virtudes e valores. Das exigências disciplinares, dos compromissos, dos prazos a cumprir, forjamos o sentimento da responsabilidade e do dever. A convivência com colegas de trabalho, com clientes e fornecedores, nos permite o melhor entendimento das diferenças e a construção da empatia, da tolerância e do respeito para com o outro. Porém, além das necessidades materiais, dos compromissos de variada ordem que nos cabe equacionar, a vida ainda nos impõe desafios de ordem emocional.
Viver em sociedade nos convida diariamente a burilarmos nossa maneira de ser, de manifestarmos nossas estratégias de trabalho, de acatarmos ideias alheias. Situações de variada ordem se apresentam a cada dia. Algumas que nos parecem difíceis de contornar, outras que nem sabemos como tratar, como resolver. São desafios que nos convidam a avançar, a burilar emoções, a trabalharmos virtudes que nem imaginávamos existissem em germe em nós. Nada disso é fácil e corriqueiro. Tudo nos requer esforço nessa imensa escola em que nos matriculamos ao nascer. Cabe-nos enfrentar as vicissitudes próprias do planeta, que ora se apresentam com calor ou frio excessivos, em alternâncias de secas prolongadas e chuvas incessantes. Ao enfrentarmos cada situação adversa, nossa criatividade será posta à prova. Nosso intelecto será convidado a pensar e estabelecer condições de melhoria para que não se reprisem problemas graves. A vida é um curso de nível superior, com graduação, mestrado, doutorado, uma infinidade de degraus que nos remetem ao progresso incessante. Dessa maneira, passemos a ver nos problemas e nas dificuldades oportunidades de crescimento, de melhoria. Tenhamos em mente que cada hora, cada problema é nova lição, aquela que ainda não assimilamos e que nos requer atenção, esforço. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Portanto, meus queridos irmãos, vamos auxiliar os nossos irmãos e não criticá-los, auxiliá-los sempre nessa jornada evolutiva, uma vez que todos nós somos irmãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Kate, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, muito obrigada a todos os ouvintes, a todos que nos escrevem, a todos que curtem, os vídeos lá no YouTube, que deixam as suas mensagens. Mais uma vez, muito obrigada e que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, nos dando forças para continuar. Boa noite para você, Kate. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno em Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva
céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.